Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui agora para encerrar o PET 5, né? E nós estamos estudando sobre a classificação dos seres vivos. Então, nós vimos diversas classificações, agora nós vamos ver a classificação em reinos. Então, no princípio, a classificação ela foi feita baseado em observações macroscópicas que os cientistas faziam, porque não tinha microscópio, não tinha equipamento nenhum, então eles observavam características que viam a olho nu. Então, Teofrasto e Aristóteles classificaram os seres vivos em dois grupos, plantas e animais, que era o que era observado naquela época. Mais tarde, Linneu, ele fez uma classificação observando a estrutura e a anatomia dos seres vivos. Então, ele observou mais detalhadamente a forma e a estrutura dos seres vivos. Com a invenção do microscópio, foi possível visualizar algas, fungos e bactérias, e aí eles foram classificados no reino vegetal. E os protozoários foram classificados no reino animal. No século XIX, foi criado o reino protista por Haeckel, que incluía as bactérias, os protozoários e os fungos num grupo só. No século XX, graças à modernização dos microscópios eletrônicos e novas técnicas bioquímicas, foram acrescentadas várias características nas classificações dos seres vivos, características celulares, né? E Copeland, ele propôs um sistema de classificação com 4 grupos, que seria as bactérias, fazendo parte do reino Monera, o protista, que fazia parte dos protozoários, as algas e fungos, e o reino metafita, que era formado pelas plantas, e o metazoa pelos animais. Em 1969, o Weintraub, ele criou o reino fungi, né? Ele observou as características de alguns seres vivos e viu que não constava nem como bactéria nem como protozoário, então ele propôs a criação de um novo grupo que era o reino fungi. Então a classificação ficou a seguinte: reino Monera, protobactérias, protista, protozoários e algas, fungi, fungos, plantae, plantas e algas, e animalia, os animais. Ele usou como critério a organização celular dos seres vivos, o modo de nutrição e a interação com o ecossistema. Mais tarde, Carl Weiser, em 1990, ele propôs a classificação em domínios, em 3 domínios: bactéria, árquea e eucaria. Os vírus, eles não são considerados seres vivos, eles não têm organização celular, né? Então, para que eles possam ter vida, eles têm que entrar dentro de uma célula. Fora da célula, eles se cristalizam e param o seu desenvolvimento. Então, eles são formados apenas de material genético e uma proteína que envolve esse material. Então, as atividades. A classificação de Weintraub divide os seres vivos em 5 reinos. Com base nos estudos da semana, responda: cite características do reino vegetal referente aos critérios, modo de nutrição e número de células. O reino vegetal, ele é autotrófico, porque ele realiza fotossíntese e produz seu próprio alimento. E são seres pluricelulares, formados de muitas células. Letra B. Cite quais seres vivos pertencem ao reino Monera. São as bactérias. Letra C. Enumere características comuns dos fungos e protistas.
Eles são heterotróficos, uni- ou pluricelulares, procariontes ou eucariontes, quer dizer, eles podem ter uma ou mais células. Número 2, descreva como a evolução da tecnologia contribuiu na classificação dos seres vivos. Vocês vão analisar todo o texto e ver como que a tecnologia proporcionou aos cientistas uma melhor classificação dos seres vivos, né? Com a descoberta com a fabricação do microscópio, pôde-se observar estruturas que não são visíveis aos nossos olhos. E com isso houve um aprimoramento e um aprofundamento no estudo dos cientistas, né? Foi sempre mais avançando. São organismos procariontes pertencentes ao reino protista. Somente os protozoários. Quatro. Analise as afirmativas abaixo e indique o que possui representantes de seres vivos com base nos seguintes critérios: eucariontes, pluri- ou unicelulares, heterótrofos por absorção. Então, são as amebas e os musgos. Número 5. Observe o esquema atual do 3 domínio e responda. Identifique o maior domínio e cite os reinos que pertencem a ele. Domínio eucaria é o maior e envolve os reinos protista, fungi, plantar e animalia. Letra B. Pesquise sobre as arqueobactérias e responda. Em que ambientes elas são encontradas? Geralmente elas são encontradas em locais onde as condições de vida são muito precárias, são difíceis de sobrevivência. Letra C. Explique por que os vírus não se enquadram em nenhum dos reinos dos seres vivos. Os vírus, eles não têm organização celular, por isso eles não são considerados em nenhum reino dos seres vivos. Eles só assumem características de ser vivo se estiver dentro de uma célula. Espero que com esse material, gente, vocês possam encerrar o PET 5 com bastante sucesso. Bom trabalho!